Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre boxe, não vou falar sobre o UFC porque confirmaram uma luta, uma revanche muito inesperada. Floyd Mayweather Jr. vai enfrentar Manny Pacquiao, teremos essa revanche. Os dois que não estão muito jovens, né? A gente tem ali o Floyd Mayweather já com os seus 49 anos, aliás ele faz aniversário hoje, tá? Data de publicação desse vídeo, 24 de fevereiro, e o Manny Pacquiao tem 47. Então, são dois caras aí que, né, não estão mais no auge. Porém, vamos por partes, tá? Eu já vou falar deles. Primeiro vamos falar do confronto entre eles, do primeiro, né? O primeiro duelo entre eles, que foi vencido pelo Mayweather, afinal de contas ele tá invicto até hoje, foi a luta mais vendida da história, tá? De todos os pay-per-views. Vendeu mais até do que o Floyd contra o Conor McGregor. Então, é uma luta que foi muito hypada na época. Então, assim, vendeu demais e eles ganharam muito dinheiro. Aliás, a gente tem até aqui os números, né? A estimativa ali da bolsa do Mayweather foi de 180 milhões de dólares e do Manny Pacquiao 120 milhões de dólares. Lembrando que essa luta valia cinturão dos dois lados, né? A gente teve o Floyd Mayweather defendendo alguns dos cinturões dele, né? Porque no boxe a gente sabe que é diferente do UFC, porque tem várias organizações. Então, no caso, o Mayweather defendeu ali os cinturões que ele tinha, né? Da WBA, da WBC, da The Ring, e no caso ele tomou o cinturão da WBO que o Pacquiao tinha. Então a luta valia todos esses cinturões e o Pacquiao acabou ali sendo derrotado numa decisão unânime. Aliás, falando até ainda dessa primeira luta, tá? Pra gente contextualizar, porque legal, vai estar revanche, são dois atletas em momentos diferentes, né? Porque o Pacquiao continuou um pouco em atividade ali, o Mayweather faz umas lutas de exibição, então muito difícil saber o que vai rolar, tá? Talvez o Mayweather seja um favorito, porque já venceu a primeira luta, mas como é tudo muito nebuloso a gente saber como que essa luta vai desenrolar na revanche, vamos lembrar alguns números da primeira luta, tá? Porque na primeira luta a gente teve a vitória do Mayweather, tá? Para os três juízes, dois deles, né, deram a vitória para o Mayweather na mesma pontuação, que foi 116 a 112, lembrando que foram 12 rounds, né? E um dos juízes viu uma vitória mais larga ainda, que foi 118 a 110. Nos golpes totais, né, a gente tem a separação ali dos jabs, por exemplo, o Mayweather, ele conectou 67 jabs e tomou só 18. Ele chegou a soltar 267 jabs, enquanto o Pacquiao soltou 193, ou seja, pra vocês terem ideia, a precisão do Mayweather foi de 25% nos jabs, né? E a precisão do Pacquiao foi de apenas 9%. Então, isso mostra, né, como o Mayweather é um cara que realmente se defende muito bem, né? Lembrando que eu fiz um vídeo anos e anos atrás, né, do Mayweather gênio da defesa e tal. Foi um dos vídeos mais vistos aqui do canal, inclusive, né, na época que ele ia lutar com o Conor, um pouco antes de lutar com o Conor. Se a gente vai para os power punches, né, que são os golpes mais potentes, a gente teve o Mayweather conectando 81, tomando 63, só que aqui o Mayweather disparou menos, ele conectou mais, é verdade, só que ele soltou menos, pra você ver como a eficiência dele é bem mais alta, né? Ele soltou 168, o Pacquiao soltou 236, mas mesmo assim quem conectou mais foi o Mayweather, porque ele teve 48% de precisão, o Pacquiao teve só 27. Então, do total dos golpes, a gente teve o Pacquiao conectando 81, enquanto o Mayweather conectou 148. Então, a precisão do Mayweather, no geral, de todos os golpes, foi de 34% e a do Pacquiao foi de 19%. Então, apesar de, no total dos golpes disparados, a gente só ter 6 golpes a mais para o Mayweather, ele conectou muito mais golpes, tá? Ele conectou ali praticamente que 60 golpes a mais, tá? Então dá até mais do que isso. Então para vocês verem a diferença de precisão. Então às vezes quem assiste ali, né, vai ver a luta e vai ver os dois soltando golpe, é muito rápido e tal, vai falar, não, pô, foi pau a pau. Por quê? O volume de golpes dos dois foi igual, só que a questão é conectar. Então é aquilo, né? Mayweather se defende bem, coloca o ombro, sai na distância e tal. Então tudo isso que ele faz, por mais que o cara solte o golpe, às vezes possa pegar no ombro, no braço, ou às vezes passa raspando e tal, não tá conectando, né? Então, realmente, o Mayweather é muito habilidoso nesse estilo mais defensivo e a precisão dele, né? Não é só a defesa, a questão é a precisão que ele tem quando ele ataca. Então, ele acabou vencendo aí claramente, né? Pelos números que a gente consegue observar dos golpes conectados, tá? Então, agora a gente vai ter a revanche, só que aí entra o que eu falei, tá? A última luta profissional do Floyd foi contra o McGregor, tá? Lá em 2017, então faz
muito tempo. Se a gente olhar do Pacquiao, é bem diferente, né? A última luta profissional que o Pacquiao fez foi agora, no ano passado, dia 19 de julho. Então, ele tá muito mais tempo em atividade, tá? Beleza, ele empatou essa e ele tinha perdido a penúltima, né, que tinha sido em 2021. Aí, beleza, 4 anos para trás. Mas ainda assim, né, em 2019 ele lutou, ele teve 3 vitórias seguidas ali, né, duas de 2019 e uma de 2018, teve luta em 2017 também. Então, desde que o Mayweather parou, que ok, fez algumas lutas de exibição, o Pacquiao chegou a competir. Tá? Então, além do Pacquiao ser mais novo, são 2 anos, né? Tudo bem, pode falar, não é muito, tá, não sei o que, enfim, relativo, né? Mas além de ser 2 anos mais novo, ele ainda continuou competindo, enquanto o Mayweather se preparou para lutas de exibição, é verdade, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, eu acho, tá? Aí é minha opinião, eu acho interessante ter a revanche, apesar de muita gente talvez criticar, pô, pela idade, tá fazendo só pelo dinheiro, não sei o quê. Mas, cara, eu gosto tanto dos dois que eu, sinceramente, não ligo muito. E outra, também, tem uma pequena diferença, né? Você pegar caras aposentados de 47, 49 anos, tem caras que vão ter 47, 49 que não tem mais condição. Tá? Mas, na minha opinião, os dois ainda são atletas, tá? Tanto que a gente vê o Pacquiao competindo muito recente e a gente vê o Mayweather completamente em forma. As lutas de exibição dele, ele continua treinando. Você vê que os dois têm shape, os dois têm gás, os dois têm ainda técnica. Então, apesar da idade, eles continuam sendo atletas profissionais e de alto nível. Então, é óbvio que eles estão fazendo essa luta pelo dinheiro, é óbvio, e não tem nada de errado nisso. Mas eu acredito que eles têm condição, sim, de entregar uma luta de altíssimo nível. A gente está falando de 2 dos melhores boxeadores que o mundo já teve. Tá? Então, não tô dizendo, nem vou entrar em polêmica de esse é o maior, aquele é o maior, blá blá blá. Não, não é isso, mas de fato são 2 dos maiores nomes do boxe. Então, a gente vai ter a oportunidade de assistir essa revanche. Eu tô muito interessado. Acontece dia 19 de setembro, né? Vai passar, vai ser lá em Las Vegas, né? E vai ter a transmissão na Netflix. Então, é muito difícil chutar se vai fazer mais sucesso, né, do que a primeira luta, mas como está na Netflix, que é uma plataforma gigantesca, cara, eu acho que a audiência vai ser estrondosa. É muito difícil fazer comparação, porque antes era um modelo pay-per-view, tinha que pagar, agora como tá na Netflix, enfim, é bem difícil fazer essa conta se financeiramente vai movimentar mais do que a outra e tal, mas a questão tem talvez, né, a maior plataforma que existe hoje no mundo, que é a Netflix. Então, eu acho que a luta deve ser interessante e com o apoio da Netflix deve ter uma audiência assustadora. E só para finalizar, né, eu achei interessante que o Mayweather tenha se proposto a fazer essa luta, porque, querendo ou não, independente dele ser muito bom e tal, ele tá colocando a invencibilidade dele em risco, porque é uma luta profissional, tá? Não é uma exibição, uma revanche, só que é exibição, porque tá mais velho. Não, 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 não. É luta profissional. Vai contar pro cartel. Então, se o Mayweather perder, ele vai perder a invencibilidade dele. Tá? Então é isso, uma luta bem interessante, muito boa, altíssimo nível, e eu espero que os dois estejam 100% preparados para dar show, tá? Porque eu realmente gosto muito de assistir os dois, então eu não consigo achar ruim, né, ter essa revanche aí. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Você acha desnecessário? Porque tá velho? Ou você concorda comigo que os dois continuam bem, são atletas, o Mayweather competindo, o Pacquiao competindo até esses dias e tem sim como dar show pra gente assistir. Comenta sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!